Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um quadro do Diálogo Jaleco. Aqui quem vos fala é o acadêmico de enfermagem da Faculdade Gamaliel, Guilherme Oliveira, e o tema que nós vamos abordar hoje é a importância das atividades de educação em saúde e educação na saúde para o controle das doenças endêmicas da Amazônia. E vamos enfatizar a doença de Chagas, que é uma doença que afeta a região norte, principalmente no estado do Pará e o Amazonas. Eu estou aqui com meus convidados especiais dessa noite, que é a Beatriz Amaral, a Camila Tavares, a Camila Sarges, a Vandréa Viana, o Felipe Melo e o Elias Assunção, que irá nos ajudar a abordar muito mais esse assunto, nos explicando onde ela mais afeta, os dados que nós temos atualizados, como ela age, a transmissão dela e o tratamento e o processo de educação em e na saúde. Eu vou aqui começar com a Camila Tavares, que irá nos falar um pouco mais sobre a doença de Chagas. Com vocês, a palestrante Camila Tavares. Boa noite, amigos. Boa noite, professora. Então, muito obrigada pelo convite, primeiramente. A doença de Chagas, o que é? É uma doença transmissível, né? Causada por um parasita e transmitida principalmente através de um inseto muito conhecido na nossa região, o famoso barbeiro. O seu agente causador é um protozoário denominado Trypanosoma cruzi, e que no homem e nos animais vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente nas as cardíacas e digestivas. E dando ênfase um pouco sobre a região Amazônia, gostaria de perguntar para a acadêmica Beatriz Amaral, nos fale um pouco sobre a região da Amazônia, uma região muito afetada, sabemos, e nos esclareça as dúvidas em relação à região. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Muito interessante a sua parte, Camila. E eu vou explicar um pouco mais sobre a região amazônica e o estado do Pará, né? Enfim, a doença de Chagas, até 1997, ela ainda não tinha ocorrência na região amazônica, mas diante da sua biodiversidade, os alimentos que os amazonenses consomem, principalmente no estado do Pará, que o principal alimento é o açaí, começou a ter índice de ocorrência da doença de Chagas no estado do Pará, principalmente em Breves, Belém e Abaetetuba. A gente tem 4 tipos de transmissões da doença de Chagas. A gente tem a oral, a vetorial, que no caso são quando você entra em contato com as fezes do barbeiro. Tem a transfusional, quando você, tipo assim, por transfusão de sangue, você consegue adquirir essa doença. Tem também acidentes laboratoriais, quando você está fazendo o exame acadêmico de enfermagem, que pode participar disso também, tem que ter muito cuidado. E, principalmente no Pará, a nossa transmissão ela é oral, por conta do nosso alimento, do nosso tratamento, do nosso principal alimento, tipo assim, mais consumido na cidade, o açaí. E eu queria chamar o palestrante Elias para ele falar mais sobre a forma do tratamento e como deve ser tratado o açaí. Boa noite a todos, me chamo Elias, sou acadêmico de enfermagem também. Então eu vou falar um pouco sobre o preparo do açaí, né, que é muito importante para nós. Bom, como a Beatriz falou, que a doença de Chagas são contraídas por meio de alimentos contaminados, principalmente pelo açaí, né, que ela falou. Então é muito importante, no momento que a gente vai bater o açaí, ou fazer o preparo. Então, esse produto, se ele não for devidamente higienizados, lavados, então ele tem que passar por todo um preparo é, para, para poder ser um alimento saudável. E se essa pessoa não observar na, no ponto de açaí esse preparo, é importante também que ela observe, né? Porque a pessoa pode até fazer um preparo com as fezes do parasita e com o próprio barbeiro, né? Aí o indivíduo vai se alimentar e vai ingerir esse parasita e adquirir a doença. Eu vou passar um pouco a fala para o acadêmico de enfermagem,
Felipe. Obrigado, Elias. Boa noite a todos. Eu sou o Felipe, sou acadêmico de enfermagem, como Elias citou. Eu vou falar um pouco sobre o que eu sei sobre os sintomas da doença de Chagas. Primeiramente, a gente vai ter que entender o quê? Que a doença de Chagas ela vai ter duas fases. Vai ter a fase aguda e vai ter a fase crônica. Na fase aguda, o paciente infectado ele vai ter febre, vai ter mal-estar, ele vai sentir fome, não vai sentir fome, que é a falta de apetite, vai ter endemas que serão inchaços, principalmente nas pálpebras, mas também vai poder ter normalmente em outras partes do corpo. Ele vai ter um grande aumento no baço e no fígado e vai ter um descontrole cardíaco. Nas crianças, esses sintomas eles se agravam muito rápido, levando à morte bem mais rápido que em adolescentes e adultos. E muitas das vezes nessa fase não vai haver nenhum sintoma nem manifestação da doença, passando despercebido geralmente sobre esses pacientes que estão infectados com a doença. Já na segunda fase, que é a fase crônica, muitos pacientes vão passar grande parte da sua vida, que são de 2 a 3 décadas e às vezes a vida inteira, sem apresentar nenhum sintoma da doença, embora eles sejam portadores da doença de Chagas. Já em outras ocasiões, a doença ela vai prosseguir normalmente, vai passar a fase inicial e após passar essa fase inicial, vai ser a fase mais crítica, que vai ser quando a doença ela vai começar a comprometer os setores do nosso organismo, principalmente o do coração e o do aparelho digestivo. Aí eu queria que a Vandréa ela falasse um pouco sobre como ocorre o diagnóstico da fase crônica e aguda. Boa noite, Felipe. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite, Guilherme. Bom, respondendo à pergunta do Felipe, a fase aguda ela vai ocorrer depois que uma pessoa ela é picada e em seguida vai ocorrer o período de incubação, que vai durar lá por mais ou menos uns 10 dias, e só depois desses 10 dias é que a pessoa ela vai desenvolver a doença e os sintomas, como o Felipe já falou anteriormente. Essa fase ela é considerada mais grave e ela pode matar. Já os casos crônicos, eles são geralmente diagnosticados por meio de cardiologia, são diagnosticados também pelo banco de sangue ou inquéritos sorológicos. Só anos depois é que a pessoa ela pode desenvolver umas doenças cardíacas ou digestivas. Como o Felipe já disse, em crianças o quadro ele pode se agravar e ele leva à morte. Frequentemente, nessa fase, não há manifestação da doença. Ela pode passar despercebida. Guilherme, eu queria saber um pouco sobre os dados epidemiológicos. Sim, com certeza. Nós temos aqui dados atualizados sobre a doença de Chagas, gente. Deixa eu falar aqui para vocês. Olha, os dados que nós recebemos aqui na produção foram que, em 2020, foram confirmados 146 casos de doença de Chagas no Brasil, com a letalidade de cerca de 2%, sendo que todos os óbitos, eles ocorreram aqui na região do Pará, né? É algo, assim, meio preocupante. E a região norte, ela apresentou a maior taxa de incidência da doença, o que já é um pouco mais esperado, pelo que vocês falaram aí, por causa da alimentação e por causa também do clima, né, que afeta aqui a nossa região. E a maioria dos casos eram do sexo masculino e cerca de 6% das mulheres estavam gestantes, né? Ocorre aí essa transmissão da mãe para o feto. A gente também tem dados com relação à mortalidade por Covid-19, né? Porque em 2020 nós estávamos em período de pandemia. E no período de março a agosto de 2020 foram registrados 125.691 óbitos por Covid-19, dos quais 0,2% faziam menção à doença de Chagas, enquanto comorbidade que contribuiu para a morte. É algo também um pouco preocupante, né? Não foi só o Covid que matou, mas quando a pessoa estava com doença de Chagas e Covid. É um pouco complicado de ser tratado, né? Já em relação aos óbitos por doença de Chagas, como uma causa básica, né?
No período de março a agosto de 2020, foram registrados no país 1.746 óbitos, dos quais 29 registros mencionam a Covid-19 ou enquanto comorbidades que tenham agravado ou contribuído tanto de forma direta ou indireta na cadeia causal do óbito. A gente vê que é uma doença, né, que quando ela não é tratada, ela pode vir realmente para matar. Então, é muito bom que a população ela esteja ciente, né, da causa grave da doença e procure tratamento ou se previna, né. Agora eu vou dar passagem para a Camila Sardes, que irá falar sobre a importância da educação em saúde e na saúde com relação à doença de Chagas, né. Com você, Camila, agora. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da educação em saúde e sobre a educação na saúde. Primeiro, a gente tem que conceituar que essas duas educações, elas são um ato de educar, né? Um ato de instruir, seja o profissional, nós, enfermeiros, como exemplo, ou seja a comunidade, a população. A educação em saúde, ela é voltada para um processo educativo que vai envolver a relação entre nós profissionais e a população a qual nós vamos levar alguma temática. Já na educação na saúde, ela vai ser voltada para os profissionais de forma com que eles se qualifiquem melhor sobre determinados temas, né? E dê continuidade pós a graduação deles. E também tem a questão que na educação na saúde, nós vamos ter a educação permanente. O que seria essa educação permanente? Que são ações baseadas na dificuldade do público, da comunidade. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Claro que eu vou responder, mas por que a importância da educação na saúde ou em saúde tem a ver com a nossa temática? Bom, para a comunidade, ela vai ser importante porque essa educação em saúde seja de forma que eles exijam o direito deles de ter uma boa qualidade do açaí, né? A gente levando, nós profissionais levando essas informações para eles, eu tenho certeza que eles vão procurar uma melhor qualidade para que não haja alguma contaminação futura, né? Já para os profissionais, que eles possam levar essa educação na saúde e se qualificando para prevenir futuros casos da doença de Chagas. Mas como isso pode ser feito, né? Isso vai ser feito na questão da lavagem, da fervedura, antes de consumir o açaí. Então, aqui eu acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco, né, sobre a questão da doença de Chagas. Agradeço pela atenção de todos e esse foi mais um episódio nosso do Diálogo de Jaleco. Obrigada, boa noite. E, gente, eu esqueci de falar para vocês, vocês acreditam? Eu encerrei aqui o podcast e esqueci de falar para vocês sobre o tratamento. O tratamento, né, me desculpem primeiramente, mas o tratamento ele é feito por meio de uso de antiparasitários, né, que se concentra no uso de medicamentos que vai matar o parasita e vai ter o controle dos sintomas. E os dois medicamentos é o Nifurtimox e o benzinidazol. Me desculpem, tá? Eu vou passar a palavra pro Guilherme só para ele encerrar o podcast e agradeço a atenção de todos vocês. É isso, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês. É sempre bom aqui estarmos sempre reunidos para poder falar um pouco mais sobre a saúde, né? Sobre essas curiosidades que doença de Chagas é uma doença que todo mundo já ouviu falar, mas creio que uma galera aí não sabe a fundo sobre a doença, né? Então agradeço a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente teremos aí Eita, Jesus! Vamos trazer uma nova doença para vocês ficarem por dentro. Agradeço a todos vocês, obrigado pela atenção e até a próxima.